Aula 22, tá? Dando continuidade ao assunto anterior, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês isso aqui. Agora, eu vou comentar sobre formas de classificar os rolamentos de acordo com a numeração. Então, assim, geralmente os rolamentos, eles se dão por números, né? Então, assim, como vocês estão vendo aqui, esses números, né? Na verdade, não vou falar números, né? Porque tem letra N aqui, né? Mas os algarismos, né? Eles podem ser classificados dessa forma, né? Por exemplo, aqui, 5 itens, né? Então, podendo ser, por exemplo, vou dar um exemplo aí, 60.001, 60001, né? Aí, dando exemplo, idade de unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar. Só que, às vezes, não aparece apenas, não aparece os 5, às vezes aparece 4. Aí, por exemplo, vamos supor que esse X aqui que eu estou apontando agora seja o 1. Unidade 1, dezena 0, centena 0, milhar 6. Então, vocês estão vendo, o primeiro X, o primeiro algarismo é o tipo de rolamento. Por exemplo, o 0, autocompensador autocompensador de esferas. Então, começa com 0. Aí tem, por exemplo, o mais comum, né? Os rolamentos mais comuns que existem, né? Os radiais de esferas. Começa com 6. Por exemplo, 6.001, 6.002 e assim por diante. Aí, se for pensar em 6.001, 6001. Aí não tem o quinto item, o quinto X, né? Pensar aí, por exemplo, de cones, o item 3, né? 3, aí começa com 3. 3.000, 30.000, enfim, né? E assim por diante. Aí vocês estão vendo aqui os 5, que são rolamentos radiais de esferas, né? Estão vendo aqui pela forma, né? Pela geometria. Aí vocês estão vendo aqui, né? Os radiais 0, 1, 2, 3, 4, com exceção do 5, né? 6, 7, 8, CN, NNU e QJ, né? Aí que mais? Aí o segundo são os rolamentos que podem ser radiais, né? Até cai uma contradição aqui, desculpa, eu não sei explicar o porquê, né? Que eu falei para vocês, o 5 aqui é radial, né? Aparece, quer dizer, axial, que aparece como radial. Mas vamos lá, no segundo aqui é radial 0, 1, 2, 3, 4. E os axiais, 7, 9 e 1. Não aparece o 6 nem o 8. Não sei porquê, é padrão ISO, tá? E tudo isso aqui é padrão ISO. E o terceiro, né, o intermediário, série de diâmetros. Aí vocês vão ver no próximo slide por que eu estou falando séries. Tem as séries de diâmetros, as séries de largura, de altura e também séries de tamanho, né? Então, assim, a série de diâmetros pode ser 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. Existem as várias disposições, né, das dimensões de todos os rolamentos, mas eu vou mostrar desse exemplo apenas o de esferas. Então, isso aqui, por exemplo, é a forma como são classificados os rolamentos de esferas, né, os simples de esferas, de acordo, que vocês estão vendo aqui, série de largura fica onde? Aqui, ó, largura, né? É um rolamento radial, né? Então, aqui no segundo X. Tá? Aí tem as séries de diâmetro, série de largura, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí as séries de diâmetro, também 8, 0, 1, 2, 3, 4. Não aparece o 5, né? Mas aparece o 9, séries de diâmetro. E as séries de dimensão, que vocês estão vendo aqui principalmente aí de acordo com, como é que se fala? Com a largura, né? A diferença entre as séries de largura, vocês estão vendo aqui a 8 aparentemente é mais fina e parece que a 6 é mais grossa, talvez a 2, né? Só que a diferença é que o 6 aqui ele é grosso assim, é largo, né? Mas a distância entre o arco, né, o interno e externo, né, o anel, desculpa, o anel interno e externo, a distância é pequena, ao passo que na largura 2, a diferença entre o anel externo e interno ele é bem maior. Estão vendo aí que o rolamento no 2 ele é bem mais grosso, né, mais espesso, e mais largo no 2, mais largo no 6, enfim, tá? Vamos dar um exemplo. Esse aqui que eu falei é as séries
de rolamentos de esferas, né? Então, começa pelo número 6. Então, é 6, aí pode ser 6, depois um 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, depois desse número, tem que vir o do diâmetro. Então, vamos supor esse exemplo que eu vou apontar. O primeiro, vai, o primeiro. O primeiro começa com 6, né? Todos esses começam com 6. Aí 6, 8. Aí eu vou pegar o. Deixa eu ver o maior deles, que é o 3. Então é 6, 8, 3. E aí depois vai pelo tamanho. Aí só tem 82 e 83. Por exemplo, mais largo deles. Então pode ser 68.000, 60. Por que 60? Porque começa com 6, aí depois é um 8, depois é um 3 e depois 83. 68.383 é o número padrão ISO. Aí vamos pegar o mais comum, bem comum aí, que é o que começa com 6, depois continua com 0. 6.000, vamos pegar uma largura, um diâmetro maior. 604 e o maior deles, 0,4. Então, é 60.404. Tá? Mas se for seguir conforme está aqui, todos eles vão pegar todos esses 5x aí, vai estar tudo na casa das dezenas de milhares. Mas como falei para vocês, tem alguns deles que não são 5 números, são 4. Mais para frente é quando mostrar, que umas 2 ou 3 aulas, quando mostrar os catálogos, vocês vão ver. Então, essa é uma forma de classificar, meio que receita de bolo, tal, né? Aparentemente decoreba, mas claro que não cobra, ninguém cobra isso em prova, né? Mas é bom saber como é que são classificados, né? As diferentes como é que são selecionados, né, os rolamentos, né? Como é que é a classificação segundo as normas ISO? Tem toda uma metodologia, que é essa aqui. Essa aqui é uma metodologia apenas para esferas. Vocês estão vendo aqui o desenho da esfera. E aí, aqui ele mostra do geralzão, que aí eu sei que o primeiro pode ser 0, 1, 2, 3, até um C, N, N, U, Q, J, e o segundo pode ser esses dois aqui, aí depois tem a série de diâmetros, e aí a série de tamanhos, né? É o que aí aí tem lá uma série de tamanhos, né? Apenas para esferas, apenas para contato angular, apenas para rolos, etc, né? Só de curiosidade, né? Igual que está aqui atrás. Qual é a diferença entre os rolamentos? Diâmetro interno, diâmetro externo e largura. Diâmetro externo, 15 milímetros nesse exemplo. Anel interno, 10. Largura, 4. Tá? Não aparece aqui, não aparece as dimensões, aqui aparece apenas as séries, mas é mais para frente, mostra os catálogos, dá para saber muito bem. Então, por exemplo, como é que eu faço para obter um rolamento? Você leva lá o rolamento lá na loja, rolamento defeituoso, para comprar um novo, realmente está lá gravado, né, na lateral. Às vezes está, por algum motivo não aparece a especificação gravada, não tem problema, o cara pega o paquímetro, diâmetro interno, externo e largura, e vai lá no catálogo e vai procurar. Vai no olho. Tá? Né? E aí, o que mais? Que mais? Esse aqui é o exemplo, né? Desse aí da série 6200, que pode ser um 6200Z, 6200ZZ, 6200RS, assim por diante. A diferença entre eles está na vedação, né? Aqui, um selo, isto é selado apenas na lateral direita, outro está nas duas laterais, aí tem aqui uma guarnição, né? Ring, que é anel de vedação, acoplado ao rolamento, e assim vai, né? Então, você pode especificar, por exemplo, 6.200Z, 6.200CZ, e assim vai. Aí, por exemplo, 6.200, por exemplo, aqui seguindo aqui, né? O 6, que é o de esferas, conforme está aqui, o 2, que é dessa série de largura, aí 0, 0, aí tem o série de diâmetro, que é 0, que é desta linha aqui, tá? Aí você pode encontrar, por exemplo, né? 6.200, 6.220, não, 62.020, por exemplo.
mas existem outras especificações, tá? Contato angular, né? Eu fiz questão de mostrar essa figura em particular para mostrar como é que é o tal do contato angular. Ele foi desenvolvido, foi projetado de uma forma, como falei no vídeo anterior, para que consiga absorver um esforço axial maior do que os rolamentos como esse aqui. De novo, vocês estão vendo aqui nessa esfera, por exemplo, que o contato, digamos, tanto para cima quanto para baixo, né, a superfície, tanto para cima quanto para baixo, é muito maior do que as superfícies laterais. Quanto maior a superfície lateral, para a esquerda ou para a direita, maior a capacidade de absorver esforços axiais. Só que nesse exemplo aqui, nesse rolamento, todos eles, vamos dizer, todos eles, o contato da lateral esquerda é igual à da direita em dimensões. Aqui não. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo aqui que tem dois rolamentos que estão espelhados. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo, ele está espelhado do direito, então o rolamento do lado esquerdo ele absorve mais esforço de um lado e esse aqui mais do outro. Tá? Então, aí tem, por exemplo, esse desenho cor-de-rosa aqui, muitas vezes é uma vedação interna, enfim, né, que muitas vezes é convencionado por meio de letras, né, como vocês estão vendo aqui, DB, DF, DT. Tá? E esses de contato angular geralmente começam pelo número, cadê o contato angular aqui? Pelo número 7. Tá? Então, tem 7, aí a radial é 7, 0, 7, 1, 7, 2, ou 7, 3, 7, 4, 7, 5. O diâmetro pode ser 708, 709, 700, ou assim por diante, ou 718, 719, 710, e assim por diante. E aí, no final, tem as letras, né? DB, DF, DT, diferentes três dadas pela forma, pela geometria, né, dos contatos angulares. Vocês estão vendo aqui pelos desenhos. Tá? Aí vocês estão vendo aqui como diz contato angular, né? Então os eixos, né, das esferas estão inclinados, né? Só ver uma coisa aqui. Aqui, né? Eu coloquei de propósito alguns rolamentos que eu peguei na literatura. O que acontece? Opa, desculpa. É como falei, aqui, por exemplo, 608 ZZ, até aparece apenas casa das centenas, né? Por quê? Porque, às vezes, uma série ela é muito restrita. Às vezes, uma série só aparece um tamanho. Então, por exemplo, a série 608, 6 que é o de esferas, largura 0, diâmetro 8. Então, às vezes, o diâmetro é o limite. A série de diâmetro é o limite. Então, a partir daí, só tem um rolamento, 608. Então, não tem 60808, 60809, 60800, não tem. É só o 608, uma medida só. E aí a diferença, por exemplo, está lá, 608ZZ. Ah, o que é o ZZ? Esse aqui, a diferença está pela vedação na lateral, né? 608ZZ. Aí esse aqui mais específico, BAH0055AA. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, mas acho que não. Aqui não aparece, acho. Não. É bem mais específico, tá? Mas tá bom. Aí vocês estão vendo aqui a empresa, SKF, tem uma fábrica no Brasil, enfim. Essa NTN, se não me engano, é japonesa. Ele aparece aqui da série 304E, ou não? Não, desculpa, NJ304E. Não sei se vai aparecer aqui, aparece. Aqui, ó, NJ. Então, ele é de cilindro. NJ 304E. NJ é um radial, né? 300 da série do diâmetro 0. Então, NJ 304E. Só que aqui vai até o 0. Aí o 4 já não aparece. Aí já necessita-se de mais informações. Então tá. Aí eu sei então que NJ ele é cilíndrico. Aí tem o NU 204E. Aí tá TVP2. TVP2 é com certeza que é a especificação da FAG, né? Que é uma outra empresa de rolamentos. NU é bem provável que seja de cilindros também.
que nem está aqui, ó, NU. Começando com NU. Que pelo que eu estou vendo aqui, né, gente, de cilindros, geralmente começa com letras, né? NC, aí, claro, tem diferenças aí que cabeça eu não sei, né? Entre NC, NCF, NF, NF, mas só estou vendo que são muitos tipos, né? Aí, especificamente, NNU é dupla carreira, né? Provavelmente autocompensador. Bom, e é isso, esses desenhos são muito comuns nos catálogos de rolamentos, né? Tudo bem que para você conseguir encontrar um rolamento, diâmetro interno, diâmetro externo e largura bastam. Mas tem algumas dimensões também, como parece lá o raio da ranhura, né? Do limite, né? Da largura do rolamento. Mas vocês estão vendo aqui R2, R1, que é da ponta das paredes do rolamento. Tá? Aí, da mesma forma, aqui, por exemplo, D1, estão vendo D maiúsculo, né? D maiúsculo e D minúsculo, né? Aí, por exemplo, D maiúsculo é o maior diâmetro, né? Aí, D1, D maiúsculo 1, né? Que é um diâmetro a partir do contato, dos contatos de um dos rolamentos. Aí, o D minúsculo é um Dzinho, que é o diâmetro interno. Aí tem a largura, né? Por exemplo, B. Aí tem aqui do lado direito que é de cones, né? Que é uma geometria mais complexa, né? T maiúsculo, C maiúsculo e assim por diante. Tá? Uma coisa interessante que vocês podem ver é que essa primeira de esferas à esquerda em cima, a de cilindros, né? A primeira direita, de cones, a primeira direita, a de cima à direita, a de cones, a de baixo à direita, são de uma linha só, né? Ao passo que a de baixo para a esquerda de esferas, estão vendo que são esferas alternadas. Vocês vão ver daqui a pouco, tem umas outras fotos que eu coloquei, né? Da disposição dos elementos rodantes. Ou eles se alternam, ou eles estão um do lado do outro. Como está aqui, ó. Essa é da INA, né? Que é a empresa que foi comprada pela FAG, que é uma empresa alemã. Então, essa aqui é uma do lado da outra. E se bobear, as esferas até encostam umas às outras, não tenho certeza. Aqui tem o anel externo, anel interno, gaiola, as esferas. E a vedação. Né? Então, assim, as esferas uma do lado da outra, e aqui elas se alternam, zigue-zague. Tá? Que mais? Esse aqui é um rolamento só, né? Uma impressão que dá que são dois. E esse aqui é um rolamento bem específico, né? Ao qual os elementos rodantes entram em contato com o próprio eixo. Tá bom? O que mais? Aí tem outros exemplos, né? Aqui, por exemplo, de carreira de 3, né? De 3 cilindros, só que alternando, conforme vocês podem ver aqui. Como falei, antes, né, no vídeo anterior, alguns rolamentos eles são facilmente desmontáveis. Então, vocês estão vendo aqui, eles são rolos aparentemente de cones, né? Que eles são, não, falei besteira, aparentemente são de cones mesmo, né? Que geralmente de cones que eles têm uma pista mais inclinada, né? E eles estão dispostos assim, um espelhado ao outro, formando um chapéuzinho, né? Vocês vão ver. Só que o diferencial que eu quis mostrar disso aqui é porque muitos deles são desmontáveis, né? Facilitando a manutenção. Às vezes precisa trocar o elemento rodante, limpeza, às vezes uma retífica, né? Enfim. A que vocês estão vendo aqui, né? Uma carreira de 1 ou até mesmo de 4. Autocompensador, sem dúvida. Autocompensador, de novo, só que eles são mais largos e que, como o próprio nome diz, absorve, compensa desalinhamentos do eixo, né? Principalmente quando o vão é muito grande, a distância, né, entre o outro mancal, o rolamento que seja muito grande. Tá? E esse aqui, por exemplo, do lado direito, embora esteja disposto de uma forma, pode até confundir muitos de vocês, né? Esse aqui é um axial. Em definitivo, o que é um rolamento axial? O tamanho do anel, dos dois anéis são iguais. As dimensões, ao passo que os radiais é um dentro do outro. Tá? Mas esse aqui é um rolamento axial de cones, de rolos cônicos, em que permite absorver certamente maior esforço axial, né, porque está paralelo ao eixo, e um pouco radial, né, porque é cônico. Tá? E aí a disposição desses rolos pode ser fazendo chapéu inverso,
né? Ao contrário desse aqui, ao contrário desse aqui do Mi também. Mas ele pode estar disposto dessa forma, formando aí um chapéu contrário, ou não sendo espelhados como o primeiro e o terceiro, aí provavelmente porque o esforço axial de um lado é muito, a carga é muito grande. Aqui, né? Arranjo, aí a nomenclatura, arranjo X, O, I, arranjo X, O em tandem, né? Que é a mesma coisa que os aqui de trás, só a nomenclatura em si. Tá? E aí, como vocês sabem, né, tem rolamentos de carreira simples, né, de 2, de 4, não muda muito do que eu tinha comentado anteriormente, né? Só que aí aparecem as codificações aí, DB, DF, TDO, TQO e assim por diante, tá? E aí agora os rolamentos, digamos, eu não sei dizer o termo, né? Mas estão vendo aí que são de elementos rodantes diferentes, né? Estão vendo aí uma carreira esfera e outra agulhas, tá? Então, provavelmente usado em situações aí muito específicas, né? Como comentei com vocês, por exemplo, de agulha, ele absorve muito pouco de carga axial, nesse exemplo aqui, né? Rolamento radial de agulhas. Certamente, o rolamento radial de esferas absorve mais cargas axiais do que o de agulhas, tá? Desculpa, eu não sei quais aplicações específicas, né? Mas é muito raro ver esses tipos de rolamentos, né? Eu confesso que tanto tempo dando aula de elementos de máquinas é a primeira vez que eu vejo. Mas estão vendo aí, por exemplo, né? Um rolamento que é tanto axial, vocês estão vendo aqui, né? Pela disposição das agulhas aqui que eu estou apontando agora, tanto axial quanto radial. Aí, óbvio, né? Para absorver os esforços dos dois lados, tá? Aqui, esse aqui, né? Um rolamento de contato angular. E do lado direito, de novo, né? Tanto elementos rodantes expostos axialmente, quanto também radialmente, tá? Que mais? Radiais também, como por exemplo esse aqui, que estão de pé, então é fácil de confundir, né? Porque é muito comum a gente ver, nós observarmos, né, rolamentos radiais, né, como esses aqui dispostos, esses dois primeiros, né, dispostos aí verticalmente, né? E é muito comum ver rolamentos axiais dispostos horizontalmente, mas esse aqui não, rolamento axial disposto verticalmente, né? Só para fins didáticos, tá bom? Que mais? Aqui de novo, né? Rolamentos axiais, né? Tanto esse aqui de cilindros, quanto esse aqui de esferas, como vocês estão vendo aí, né? Geralmente faz esse movimento assim, né? Aí vocês podem imaginar as diferentes aplicações desses rolamentos axiais, né? De novo, tá? Os dois. Às vezes deixa um tempinho para vocês pensarem. Também eles são encontrados aí dessas formas, né? Série 52, série 54, 54U, enfim, né? E aí tem as suas diversas dimensões, aí Dzinho 1, Dzinho 2, assim vai. Aí tem situações específicas, né, de rolamentos especiais, né, que são feitos sob medida, né, para aplicações específicas, em números, em poucas quantidades, às vezes uma unidade só, né, requerendo aí longos períodos de tempo de engenharia, né, de projeto, tá? Então, por exemplo, um projeto mecânico, é conveniente usar um rolamento já existente, né, que chama de gaveta. Então, pega lá um rolamento popular, comum, fácil de encontrar, barato, e coloca lá no projeto, lá no AutoCAD, por exemplo. Mas tem situações que não tem como, tem que entrar em contato com o departamento de engenharia para fazer o projeto. Como esse aí, por exemplo. Aí tem até um tipo de rolamento, né, especial, né? Você pode até fazer uma adaptação para usá-lo de uma forma aí, encarando como se fosse um rolamento magnético. Que eu falei no vídeo, em vídeos anteriores aí, né, sobre buchas magnéticas, né? Em que a vantagem, né, de que permite, né, equalizar aí possíveis desalinhamentos por meio da criação de campo magnético, diminuindo atritos, tá? Aí tem todo o controle, né, de tensão, corrente, frequência, tal, e até verificar, né, por meio
por meio de computadores, né, fazer aí a captação dos dados. Por quê? Porque às vezes, eventualmente, pode surgir algum desalinhamento, alguma sobrecarga, enfim, por algum motivo. E a partir desses prováveis desalinhamentos, né, variação do campo magnético, né, variação da corrente, tensão e frequência, dá para saber tempo integral o quão variou aí, quanto variou, né, quanto teve de desalinhamento aí o eixo e por consequência o rolamento. Então dá para fazer um sistema aí, um rolamento especial que nem uma bucha, né, magnética, tá? E aí podemos pensar nas diversas aplicações, né? Por exemplo, mesas de fresas, onde tem deslocamento para frente, para trás, para as laterais, até mesmo rotacionando. Por exemplo, como é que se fala? Não é painel, mas o habitáculo de um guindaste, por exemplo, a cabine de um guindaste, que o guindaste também faz esse movimento rotativo, né? Então, ter lá a torre, o local, né, onde fica o controle, né, do guindaste, e faz esse movimento vertical. Então, para deslizar a cabine nessa estrutura na torre, né, tem que ter um rolamento axial. E aí é bem provável que seja aí um rolamento aí que absorva um grande esforço. Um grande esforço axial decorrente aí do peso da cabine, do peso da estrutura superior do guindaste, também a estrutura do próprio peso da carga, ao qual o guindaste está transportando. Então, um rolamento especial que absorve um grande esforço axial decorrente ao peso da estrutura que está em cima e da carga que está sendo içada. Tá? E devido ao movimento, né, que é um movimento, embora devagar, né, lento, ele tem que absorver um grande esforço radial. Tá? Por quê? Porque devido ao seu deslizamento, quanto maior a carga, quanto maior o peso, maior o esforço também radial. Tá? Aí vocês podem pensar em peneira, sei lá, algum outro mecanismo. Tá? Por exemplo, um tambor, um reator aí que tem um movimento rotativo, enfim, né? Então, se for pensar dessa maneira, né, uma carga muito alta em cima, uma vibração muito alta, né, tem que absorver também esforço radial, né, em direção ao raio do seu eixo. E axial, um esforço principalmente estático decorrente ao peso. Existem aí várias formas de você instalar o rolamento, tá? Encaixar o rolamento. Então, muitas vezes, os próprios grandes fornecedores, como SKF, NTN, NSK, Fagna e assim por diante, né? Eles não apenas fornecem o rolamento, mas fornecem toda uma solução, a qual o rolamento está incluído. Como, por exemplo, o próprio mancal. Não apenas o rolamento, mas também o seu próprio mancal. Aí vocês estão vendo aí um exemplo de um... Só vou mostrar um pouquinho. Vocês estão vendo aí, né, um eixo, tá? Disposto aí entre dois mancais. Então, vocês estão vendo aí o mancal parafusado numa base, né? E seus rolamentos aí um pino dourado, né? Podendo ser, por exemplo, o ponto onde você vai lubrificar, né? Por exemplo. Então, quanto menor a distância entre os mancais, menor é o desalinhamento. Tá bom? Vamos lá. Como falei agora há pouco, né? Às vezes as empresas fornecem toda uma solução, né, usada para alguma aplicação, né? É bem provável que muitos desse aqui sejam uma aplicação automotiva, por exemplo, como esse aqui também, cubo de roda. Às vezes, compensa comprar o conjunto inteiro em vez de comprar apenas o rolamento, devido aos prováveis desgastes que podem ocorrer na sua montagem e ou desmontagem. Aqui o anel, né, aquele em C, né, que é exatamente para absorver esforços axiais. Tá bom? E aí, vamos lá. Como é que eu vou identificar a presença ou ausência de cargas tanto radiais quanto axiais? Aqui, por exemplo, do lado esquerdo, vocês estão vendo aí um motor, e aí tem duas, pode ser, pensando num carro, né? Que tem lá, né, a correia dentada, aí tem lá o virabrequim, que transmite o movimento para acionamento de bomba de óleo,
acionamento de balancinhas, né, que são os comandos de válvulas. Então, vocês têm que pensar tanto nos esforços gerados pelo motor, como também os esforços externos, os agentes externos. Vibrações das mais diversas, né? Buracos, lombadas, né? Até mesmo as acelerações e desacelerações geram também maior ou menor cargas, tanto radiais quanto axiais. No caso aqui, carga radial é decorrente aí ao próprio movimento aí da correia, né? A correia vai transmitir movimento e vai fornecer carga radial para esses dois eixos aqui que eu estou apontando, azuis, né? Que podendo ser, por exemplo, um tensionador, ou também chamado de esticador, tensionador da correia dentada, como falei, né, comando de válvulas, bomba de óleo, acionamento do ar-condicionado, se tiver, e assim por diante. Né? Então, tem que ter os rolamentos para absorver esses esforços que pode acontecer. Isso que, de novo, vocês forem ver nos catálogos, vão ver as cargas máximas radiais e axiais, considerando uma situação da mais estável possível, desconsiderando agentes que provoquem esforços dinâmicos e também grandes variações, porque você está andando de carro, você está sempre acelerando e desacelerando, que é algo que certamente não está previsto no catálogo. Então, é muito complicado dizer, se um rolamento tem vida útil de 10 mil horas, vai durar exatamente as 10 mil horas? Não sabemos, vai depender muito do uso. Né? Pode ser que dure mais que 10 mil, pode ser que dure 1.000, mas dependendo, de novo, da forma como o veículo foi usado. Então, aqui, por exemplo, o que é a carga radial? Pode ser o peso do carro, das pessoas, né, do que está lá dentro. E a carga radial também pode ser as forças de curva, né? Quando você vai fazer a curva, vai gerar uma carga, né? Dando exemplo aqui da ponta, né? Da ponta do eixo. Aqui vocês estão vendo aqui a ponta de eixo. Aqui tem dois rolamentos de rolos cônicos, representados aqui mancal de rolos estreitos. Tá? Então, no momento que você faz uma curva, também gera uma carga. E certamente gera uma carga maior se você fazer uma curva fechada e bem rápida. Agora, e claro, né, por exemplo, você vai, por algum motivo lá, submeter um esforço súbito, sei lá, vamos supor aí um monte de gente sentando ao mesmo tempo no carro. Aí, claro que vai ter um esforço muito súbito em cima dos rolamentos, tendo aí uma possibilidade de desgaste mais prematuro. Aqui no caso, uma pessoa, né, que está brincando aí numa banqueta, né, ela pode ficar girando, 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 por quê? Porque embaixo do estofado tem um rolamento axial. Mas nesse exemplo aí, né, é difícil ter rolamento, mas supondo, se tiver um rolamento axial de esferas, os rolamentos axiais em geral, desculpa, não em geral, mas tem alguns rolamentos axiais que são projetados para ter menos de uma rotação, apenas para ter um deslizamento. Por exemplo, rolamentos axiais existentes aí entre a torre e a cabine de um guindaste, em que vai fazer apenas movimentos angulares. Mas eles devem resistir aos esforços decorrentes ao peso da cabine e da carga ao qual está sendo içada. E às vezes, devido aí à presença de ventos, né, então vai ter aí um pouquinho, né, de carga axial neste rolamento. Tá? A mesma coisa, por exemplo, uma torre eólica, né, que tem lá vários rolamentos, mas qual é a necessidade desses rolamentos? Resistir à carga decorrente ao peso do eixo e das pás e também a carga do esforço dos ventos, né? Porque os ventos que batem, né, nas pás que permitem o movimento. Tá? Então, a própria energia gerada graças aos ventos, ela acelera o desgaste dos rolamentos. Não tem jeito, é inevitável, né? Quanto mais vento, quanto maior velocidade, mais energia elétrica. Mas, em compensação, maior o desgaste dos rolamentos. Isso é natural. Então, para quem ainda não entendeu, né, aqui é a disposição das cargas, né? Carga axial, como o próprio nome diz, né? Axo em inglês, axis, né? Mas vem do latim, que significa eixo. E radial vem do latim radius, que é o raio. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, um sistema mecânico qualquer, né, do lado esquerdo, rolamento de rolos,
e do lado direito de esferas, né? E então a carga radial pode ser uma força-peso, axial decorrente aí alguma ação, né, um agente aí que provoque aí o deslocamento desse eixo. Mas nesse caso aqui, a carga axial é muito menor, tá? Decorrente de uma carga súbita de alguma coisa, né? Aí vocês estão vendo aqui, né, em verde, né, parece um L, é uma vedação, tá? Uma guarnição específica, né? Existem várias geometrias, né, para várias aplicações, vários materiais, mas tem com o intuito aí de reter, de evitar vazamentos. Então é bem provável que isso aqui seja uma estrutura de uma bomba d'água, tá? Aí vocês estão vendo aqui o eixo com variação, né, da sua geometria, né, do seu diâmetro, e uma ponta aqui, uma ponta parafusada, né? Então vocês estão vendo aí, são dois rolamentos. Aí do lado direito também azul e branco aqui, azul especificamente, né, uma guarnição, né, uma vedação, mas o que mais se destaca é esse aqui, esse verde. Tá? É o que se destaca na minha opinião. E aí tem um anel também, esse cinza escuro. Tá? E aí estão vendo esse traço ponto aqui, é bem provável, com a certeza que seja aí a presença que não, uma presença implícita de parafusos. Implícita porque não aparece o desenho dos parafusos. Aqui, ó, rolamento radial acomodando apenas cargas radiais e aqui acomodando ambas as cargas. Tá? Porque é de esfera, que absorve um pouco mais do que esse de rolos, por exemplo. Aí, como falei antes, né, que os rolamentos, a diferença, né, entre os elementos rodantes é que alguns existem mais do que os outros no que tange aos esforços, tanto axiais quanto radiais. Em geral, eles são rolamentos que absorvem cargas combinadas. Tá? Então, sempre tem um pouco mais que um e menos do outro, enfim, né? Vamos lá. Aí vocês estão vendo aí os vários desenhos, geometrias e vai. E o que é mais interessante, né? Um dos pontos mais interessantes, né, é a área de contato. Por exemplo, estão vendo aqui que eu já falei antes, né? De agulha, ele tem um contato mais para baixo e para cima. É por isso que absorve muito mais força radial do que axial, que está restrito aí apenas essas superfícies aqui que eu estou apontando agora. E aqui podemos pensar na mesma forma na de esferas. Tá? E esse aqui é um desenho, assim, digamos, exagerado, né, didaticamente exagerado, né, para mostrar o quê? Que ao aplicar uma carga no meio, exatamente no meio de um eixo, por exemplo, desse elemento rotativo, essa carga vai ser distribuída, né, vai ser dividida, vamos supor, pela metade, né, para esses dois mancais, esses dois rolamentos aqui, e o fato de você aplicar uma carga, né, ele tende a ter uma flexão. Estão vendo que o eixo está fletindo, né? E quando o eixo está fletindo, as pontas, eles tendem para dentro. E o fato das forças das pontas irem para dentro, ocorre o que? Um leve esforço axial. Por quê? Porque a superfície do eixo, ele está encostando nos rolamentos de tal forma que está gerando uma carga axial. Bem de leve, mas está. Porque da forma que está, o eixo aqui está levemente inclinado, está forçando que a superfície interna do rolamento também esteja mais inclinado. Forçando, né? Porque o certo, né? A superfície interna, externa e interna também desse exemplo de rolamento seja mais horizontal possível, mas devido aí à flexão do eixo, ele está deixando esse horizontal pegando um pouquinho vertical. Um pouquinho menos horizontal, um pouquinho mais vertical. E aumenta a carga axial. Tá? Eu tenho que pensar dessa maneira. Aí, por exemplo, aqui uma carga da direita para a esquerda, né? Uma carga radial, né? Ela é distribuída, né? Dividir pela metade aqui, tanto em cima quanto embaixo, e vai depender também da área de contato, né? De diversos pontos aqui neste exemplo de rolamento, tá? Esse aqui, digamos, é aquele de contato angular, né? Que o esforço, você pode até fazer o cálculo, né? Dos esforços, tal, de acordo com o ângulo alfa. Tá? Esse é algo mais específico que eu não vou falar aqui, não pretendo falar, né? Mas eu falo isso por quê? Porque na engenharia mecânica, né, o estudo das cargas dos rolamentos, ele é algo mais aprofundado, mais específico, né? Existem cálculos, né, de quanto de carga que é transmitido, aí vai depender do ângulo alfa, enfim, né?
aqui os esforços aqui, estão vendo que está em diagonal, né, devido aí à posição dos cones. Tanto neste exemplo aqui de rolamento radial, né, quanto nesse aqui, que aparentemente é axial, né, não sei. É que eu vou dizer uma coisa, eu confesso que eu fico confuso, né, porque como esses cones estão a 45 graus, né, então eu tenho uma certa dificuldade, né, para identificar se é axial ou radial. Eu acho que é mais provável que seja axial, mas isso não importa, tá? É só para mostrar as cargas, né? Como falei, tem essa dificuldade visto que está exatamente a 45 graus, né? Os elementos rodantes. Mas tá bom. E o legal daqui é o contato, né? Então, por exemplo, se você aplicar um esforço muito grande, um esforço axial muito grande numa esfera, então ele vai distribuir a carga, ele vai concentrar a carga em apenas um ponto. Isso é ruim, né? Porque quanto menor a área de contato, maior o desgaste na superfície. E aí é muito comum ter os desgastes aí decorrentes à fadiga, por exemplo, a presença de alguma areia, material particulado começar a riscar, né? Alguma ação súbita, né, vai gerar um calombo. E aí se gera algum calombo, né? E toda vez que rotaciona, vai passar naquele calombo, vai gerar um desgaste e vai comer, né, a superfície. Ou vai comer a própria esfera. Então, quanto menor a superfície de contato, maior a concentração de pressão. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Geralmente de esferas, ele não absorve tanto esforço radial que os demais. Aí vocês estão vendo aqui, esfera é um ponto. O rolo esférico aí já é mais linear. Os outros são mais lineares, né? Então, vocês estão vendo aqui nestes desenhos. Alguns sistemas mecânicos, né, devido às características, por exemplo, equipamentos aí propositalmente vibratórios, por exemplo, peneiras vibratórias, ou que são submetidos a alguns agentes externos, vibrações externas, né, é necessária a presença aqui spring, no caso aqui é mola em inglês, né? Então, por algum motivo aí, claro, né, que os rolamentos devem suportar esse esforço adicional, porque vibração é esforço dinâmico, que é muito difícil ser previsto nos cálculos, é igual que eu falei num vídeo anterior, falando lá do tempo de vida dos rolamentos. Então, quando tem algum esforço dinâmico, certamente diminui essa vida útil, mas é muito difícil de calcular. Tá? Aí, mais para frente, vou mostrar alguns exemplos mais, digamos, reais. Né? Esse aqui, por exemplo, parece ser duas polias, né, nas suas extremidades, esse parece uma hélice, aí deve ser uma rosca sem fim, desse de transporte de grãos, biomassa, até mesmo água, né, se for pensar um parafuso de Arquimedes, por exemplo, né? Mas é mais comum que seja aí uma rosca sem fim dessa aí de grãos, biomassa, enfim, que são acionados nas suas extremidades por polias, né, passando aqui cordas ou correntes, né, cabos de aço, enfim. Mas o que é interessante mostrar aqui que tem dois rolamentos de esferas, né? Então, concluindo que é um sistema mecânico de alta rotação que deve submeter a um certo esforço axial razoavelmente grande, né? E axial nem tanto. Então, se for pensar, por exemplo, uma rosca sem fim, ao ingressar o material, né, a ser transportado, esse peso, esse material transportado, ele vai pressionar para baixo toda essa estrutura aqui, tanto o eixo quanto essa superfície, né, que forma o parafuso. Tá? Mesmo que seja uma carga muito pequena, vamos supor, uma estrutura robusta transportando milho. Milho é leve, né? Mas vamos supor. Mas mesmo assim ele vai tender para baixo, né, devido à ação da gravidade. Força-peso, além do peso do próprio sistema. Então, de novo, aquela história lá da flexão. Embora nesse caso a flexão da rosca sem fim é muito menor do que se fosse apenas o eixo, porque a própria hélice ela impede essa flexão. A própria estrutura, né, ela diminui, né, a chance de ter uma flexão grande. Tá? Mas não importa, né? Tanto a estrutura, né, do sem fim, polias, etc., quanto o material, né, que vai puxando, né, o sistema para baixo, né,
todo esse peso ele vai concentrar em cima desses rolamentos. Então, vamos supor que a soma desse sistema com a carga seja de 1 tonelada, então, à primeira vista, né, pode ser que vai 500 quilos num rolamento, 500 quilos no outro. Vamos supor, dividir pela metade. Né? Então, tem que pensar nisso. Né? E, de novo, quando há uma flexão, as pontas elas tendem a ir para dentro, e então, como a superfície interna do rolamento, né, do anel interno do rolamento, ele vai tender a ficar levemente inclinado, vai receber um pouco de esforço axial. Então, tem que aguentar isso. E quanto maior essa flexão, maior a carga axial, aí a partir desse ponto é bom colocar um autocompensador. Isto é, um rolamento autocompensador, que é aquele mais largo, né? Aí, ó. Dois rolamentos, embora espelhados, né, eles são diferentes, né? São cones, mas vocês estão vendo que são de larguras diferentes. Tá? Aqui também tem umas guarnições, umas vedações aqui nas laterais, enfim. Exemplo de rolamento também, né? No sistema que tem parafuso, possivelmente uma bomba d'água, motor elétrico, não sei. Tá? Aqui de novo, né, um sistema que vocês estão vendo que tem esses rolamentos aqui azul mais escuro, mas a presença dos elementos rodantes aqui é muito discreto, tá? Então é um rolamento especial, uma superfície que é meio inclinada, meio curva, e aí tem os elementos rodantes, possivelmente são esferas, mas é algo muito discreto. Isso também existe. Né? Do lado direito, esse amarelo é óleo, então a possibilidade de ter uma lubrificação, principalmente quando a rotação for muito alta. Aí lubrifica tudo, né? Inclusive o próprio rolamento, e aí tem uns L's aqui, que é a guarnição, a vedação, para evitar que o óleo vá para fora. Tá? Porque devido ao movimento, né, tem alguns sistemas mecânicos que eles são autolubrificáveis, né? Isto é, com a própria rotação do eixo, o óleo é carreado. Só que aí tem as guarnições, né, para evitar que ele vaze por aqui, por exemplo, nas laterais superiores. Tá bom? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa para falar? Aqui um rolamento só, né? Aí aqueles rolamentos compostos, né? Por exemplo, agulha com esfera. Só que essa esfera tem um contato angular, tanto aqui do lado esquerdo e do lado direito, né? São dois espelhados. E aí um eixo, e aí o eixo é maior aqui, né? Possivelmente uma roda, uma polia, sei lá. Das duas uma, né? Ou ele aciona o sistema por aqui, ou ele é acionado. E a ponta parafusada. Que mais? Aqui vocês estão vendo tem uma vedação aí em L também, com esse anelzinho aqui, esse buraquinho, seção circular, né? Que nada mais é que Ele, na prática, é um anel oco. É um anel oco de metal mais resistente que está dentro de uma vedação em L, né, que é de material geralmente elastomérico, né, elastômero com polímero, pode até ser um compósito, que resiste ao atrito, né, por quê? Porque essa vedação aqui, que está em verde, né, ela está uma pontinha entrando em contato com o eixo, então ela deve resistir, né, submeter ao desgaste, resistir ao desgaste decorrente ao movimento do eixo. Do eixo aqui, né? Lógico, o eixo rotaciona, né? E aí vocês estão vendo, e para que serve essa vedação aqui? Exatamente para evitar vazamento de alguma coisa aí, por exemplo, uma bomba d'água, evitar vazamento de água. Tá? E aí dentro desse L verde tem um outro L verde mais escuro, né, que é para aumentar a resistência. Às vezes é um material metálico que fica dentro de um material que geralmente é de material de borracha, uma borracha vulcanizada, por exemplo. E como falei, né, esse anel aí oco, né, seção circular, como estou apontando agora, geralmente é metálico também, para garantir o quê? Resistência mecânica. Aí tem outros aqui, esse aqui do lado esquerdo certamente aqui é um sulco de uma polia, por onde passa um cabo de aço, ou corda, ou corrente, né? E aí, por exemplo, aqui nessa ponta que eu estou mostrando agora, né, pode ser que esteja uma ponta parafusada aí, entrando em contato com um motor, que vai acioná-lo, né? Aí vocês estão vendo aqui que tem dois rolamentos, né? Dois rolamentos, né, de elemento esférico, né? E aqui, de novo, né, exemplo de um eixo em flexão. Tá aí colocando aí dois rolamentos autocompensadores.
tá? Aí, de novo, né? Exemplos aí do lado esquerdo, dois rolamentos espelhados de contato angular, pensando aí, preocupando aí com o esforço axial, no decorrente aí, se for pensar numa bomba d'água, por exemplo, a bomba d'água, né, vai ter aquele momento lá de regime transiente, em que vai começar a bombear a água, né, aí a força da água vai bater nas pás, e aí vai gerar uma carga, aquela carga súbita, né, que tem que tomar muito cuidado. Por isso que grandes sistemas mecânicos, por exemplo, de turbinamento ou de bombeamento, tem que começar com uma quantidade pequena de fluido e bem suave para que não tenha uma carga súbita que possa provocar o quê? Um desgaste súbito nos rolamentos. Porque, como eu falei, o rolamento ele serve como um material de sacrifício no sistema mecânico. Se tiver uma carga súbita, algo que possa oferecer desgaste no sistema inteiro, ele vai concentrar esse desgaste no rolamento. Ou numa bucha, se fosse bucha, né? Para quê? Para que não haja problema no sistema inteiro. Alguém tem que pagar o pato, no caso o rolamento, que é o elemento mais barato, ou um dos mais baratos. Tá? De novo, aqui, né, eu tenho quase certeza que é bomba d'água, porque ó, tem essa vedação, que é uma coisa lá do anterior, né, que eu tinha falado agora há pouco. Realmente, para bomba d'água, é esse desenho mesmo, quanto mais conhecidos. Aí, provavelmente, é um ventilador, tá? Porque aqui está falando de motor, né? Se fosse gerador, geração eólica. E aqui não lembra muito as hélices, né, de um ventilador. Sei lá, o ventilador industrial, né? Porque está mostrando aí uns rolamentos parrudos, né? Autocompensador de rolos, enfim, né? Se fosse ventilador doméstico, seria apenas um rolamento de elementos esféricos, né? Então, também aqui isso deve resistir um pouco do esforço axial, decorrente aí alguma coisa aí que possa surgir, né? Às vezes está no ar livre, né? Não sei. Aqui, por exemplo, possivelmente aí dois conjuntos de pás, né? E nada impede, aí, quando eu vi esse desenho, eu confesso assim que eu não sei o que que é, tá? Mas eu imaginei uma coisa. Tem alguns sistemas mecânicos que são munidos de acoplamentos. Tá? Tem alguns acoplamentos que são magnéticos, enfim, muito comum, por exemplo, acionamento de ar-condicionado de veículos. Você está com o carro ligado, tá, não quero ligar o ar-condicionado. Então o eixo está parado, tu está em movimento constante, né? E aí eu quero ligar o ar-condicionado, aí começa a acoplar os dois, e um pouco da energia mecânica vai para acionar o eixo do sistema de ar-condicionado. Eu posso pensar dessa maneira. Então tem sistemas mecânicos que é por meio de acoplamentos. É igual, por exemplo, o engrenamento, né, do carro, né, do sistema de transmissão, né? Quando coloca o pé na embreagem e tal, ocorre lá o acoplamento e o desacoplamento, né, para efetuar as trocas de marchas, né? Isso no câmbio manual. Aqui, por exemplo, né, do lado esquerdo, rolamento cilíndrico, três esféricos e o cilíndrico. E aqui, pelo desenho, parece ser uma engrenagem. Tá? Pensando aí, por exemplo, nas caixas de redutores, né? Ah, também tem os multiplicadores que faz o contrário, né? Entra uma rotação menor, sai uma rotação maior, como por exemplo geração eólica, em que o eixo das pás eólicas, né, estão em torno aí, por exemplo, 15, 20 RPM, mas chegar no gerador tem que chegar, sei lá, 1.800. E aí os redutores de velocidade ao contrário. É o motor elétrico, sei lá, 1.800 RPM, que aciona uma moenda que está, sei lá, 5 RPM. Tá? Rolamentos axiais, né? Vocês estão vendo aqui, duas carreiras de cilindros. Aí vocês estão vendo aí esforços, dando exemplo, setas, né? Esforços axiais, principalmente decorrente ao peso, tá? Quando eu falei alguns vídeos atrás falando sobre buchas, né, que eu mostrei lá, mancal de guia e mancal de escora de turbinas hidráulicas, né? Mancal de guia, né, para evitar desalinhamento, deslocamento radial, e de escora para evitar deslocamento axial. Mas no caso, grandes hidrelétricas usam buchas. São estruturas mais simples. Mas grandes hidrelétricas, geralmente as rotações são maiores. Então, em vez de usar bucha, é bem provável que use rolamentos. Aí, ó, olha que legal. Geração eólica. Tem o quê? Entre a nacelle, né, que é a caixa, né, não vou dizer cabine, né,
mas tem um nome específico de nacelle, que é essa caixa onde fica aqui o gerador, o multiplicador, né? Que é uma caixa com várias engrenagens, né? Entre a nacelle e a torre está parada. Aqui, ó, a torre está parada. A nacelle faz esse movimento aqui. Entre um e outro, tem que ter um rolamento axial. Só que esse rolamento axial só vai resistir ao esforço decorrente ao peso, né, de toda essa estrutura que está acima dela, e também esforço decorrente à ação dos ventos, né, porque os ventos eles tendem a empurrar a torre, né? Só que o movimento dela é bem pequeno e devagar, é vagaroso. E a nacelle ela só gira para receber isso devido à alteração da direção, da alteração do sentido dos ventos, da alteração da direção do sentido dos ventos, tá? Só que aí tem os rolamentos, né? Por exemplo, os rolamentos na base de cada uma das pás, né? Porque as pás também permitem, né, ter uma flexibilidade, né, de ângulo, né, do ângulo de ataque. E vai defender, vai mudando esse ângulo de ataque de acordo com a velocidade do vento. E também por questão de segurança, quando o vento é demais, para evitar colapsos no sistema mecânico, né? Trincas, desgastes prematuros das pás. Aí tem os rolamentos, né? Por exemplo, esse primeiro aqui é um rolamento de baixa velocidade e altas cargas, né? Por que de baixa velocidade? Porque está na mesma rotação do eixo das pás, em torno de 10, 15, 20 RPM, né? Isto é, nessa velocidade assim, né? Quem já viu um gerador eólico de grande porte, de geração de energia elétrica, sabe que aparentemente o negócio é devagar. Algo em torno aí de, sei lá, 10 a 20 voltas por minuto, né? E aí tem aqui os autocompensadores que aparentemente são de cones, tá? Por quê? Porque os esforços são muito grandes apesar da baixa rotação. Então, o que acontece? Tem um grande esforço dos ventos, né? Então, dos ventos, eles tendem a ser mais horizontal, né? Mais rente à nacelle, então a tendência a ser mais axial ao eixo, né? Na mesma linha do eixo. Então, na mesma linha do eixo, então vai ter um esforço levemente axial. E aí tem um esforço radial, decorrente ao peso. E quem disse, por exemplo, que o vento é totalmente horizontal? Pode ser que vá um pouco para cima, pode ser que esteja ascendente, pode ser descendente. Se for, por exemplo, um vento fortemente descendente, então vai ter um aumento, um incremento do esforço radial, isto é, no raio do eixo. Então, os ventos podem ir de cima ou de baixo, além do próprio peso do sistema. Tá? Que mais? Aí, com o mesmo pensamento, os outros rolamentos, até chegar ao rolamento próximo ao gerador, e aí já é um rolamento de alta rotação, aí é mais comum que seja um rolamento de esferas. Provavelmente. Tá? Quando que eu defino se é um ou outro? Aí é pela experiência. Questão da experiência na engenharia, né, de cada um dos rolamentos. Aí vocês estão vendo aqui, ó, eixo principal, como é que se fala? Um rolamento muito grande, só que está falando que é esférico, mas tem aí, não parece ser esférico, né? Da caixa de engrenagens, aqui também, gearbox, caixa de engrenagem também, e gerador. Então, onde é que vocês vão encontrar rolamentos? Na base, que é axial, no eixo principal da saída das pás, e também da caixa de engrenagem, né? Isto é, na entrada, na saída e também nos pontos intermediários, né? Por quê? Como é que funciona uma caixa de variação de velocidades? É um eixo entrando, pode ser apenas o eixo entrando, o eixo saindo, isto é, pode ser apenas duas engrenagens, ou pode ser um eixo entrando, o eixo intermediário, o eixo saindo. Aí não vai ter duas engrenagens, vai ter no mínimo 4. Tá? E aí vai ter que ter, né, os rolamentos, né, para cada uma das pontas de cada um desses eixos. Então, traduzindo, apenas dentro dessa caixa de variação de velocidade, aqui no caso multiplicador de velocidade, tem que ter vários rolamentos. Tá? E aí tem uma situação também, como eu falei anteriormente, como se trata de rolamentos especiais, né, então uma empresa, né,
de engenharia, né, de sistemas de geração eólica, entra em contato com a empresa de engenharia de rolamentos e às vezes faz apenas um número restrito, talvez algumas dezenas ou poucas centenas daquele modelo de rolamento. Por quê? Porque a cada momento, né, a cada ano, cada período, até melhor que o ano, aparece lá um modelo diferente de gerador eólico. E a tendência é ter geradores cada vez maiores. E aí tem outra questão também, o ambiente ao qual os geradores estão localizados, onshore ou offshore? Offshore no mar. Aí tem a questão da salinidade, maresia, o desgaste, teoricamente, um desgaste maior, mais prematuro. Ao contrário do onshore, no continente, né? Então, até onde eu sei, as últimas notícias que eu vi, né, que por enquanto os maiores geradores já bateu o recorde da casa dos 15 megawatts de potência instalada em cada torre. 15 megawatts. E é muito comum, entre os já instalados, ser em torno de 8, 10 megawatts. Tá? Então, é um assunto que dá muito pano para manga, vou deixar isso para os próximos vídeos. Mas aqui, ó, esse aqui é o exemplo mais simples, né? Que o anterior de geração eólica, esse aqui provavelmente, pelo que eu conheço, do lado direito aqui é um elemento que parece ser uma polia, dessas polias aí, onde você coloca a correia, uma correia de vários frisos, né? Nos veículos tem também, que são as correias de acessórios, para acionar o alternador, por exemplo. Então tem uma correia que aciona uma polia, que aciona esse eixo, que aciona essas pás, que deve ser de ventilador. E aí tem dois rolamentos espelhados, né, de contato angular e um de cilindro. Esse aqui que eu falei que parece ser um redutor de velocidade. Deixa eu ver se é redutor mesmo. Entrada do lado direito. Aí, deixa eu ver. Isso, é um redutor. Por quê? Já vou antecipar. Entrada nesse eixo, quando a velocidade é muito alta, quando a engrenagem e o diâmetro é muito pequeno, a velocidade tangencial, né, das duas engrenagens é a mesma, porque vai encostar, né, as duas se encostam, as duas engrenagens se encostam, a velocidade tangencial é a mesma. Então, o Vzão, né, é igual tanto para essa engrenagem pequena quanto para essa engrenagem inferior, que é maior. Só que tem aquela fórmula, V é igual a ômega R. Então, o diâmetro, o raio, né, o diâmetro, tanto faz dessa engrenagem menor aqui, é menor, então a rotação é maior. Ao passo que essa engrenagem grande aqui, rotação maior, logo, raio, diâmetro maior, logo rotação menor. Então, entra por aqui, engrenagem pequena para grande, depois a mesma velocidade, né, porque é o mesmo eixo aqui embaixo, né? Aí o que essa engrenagem aqui é menor que a outra, e tu acaba saindo uma rotação bem mais baixa. E aí tem uma relação aqui, né? Z igual a 33, Z igual a 220, que é o número de dentes. Então, fazendo essa relação aqui, aumenta em 8 vezes o número de dentes, mas diminui em torno de 8 vezes a rotação. Mas estamos falando de rolamentos, né? Então, tem que esse aqui é um outro compensador de esferas, né? Alta carga, um grande esforço radial, peso da estrutura. Todos aqui, estou vendo, todos esses rolamentos, eles são de esferas, né? Tem o autocompensador aqui, carreira de 2 esferas. Aí tem umas mais simples, como estão aqui embaixo. Há uma variação aí nas dimensões, enfim. Aí vai depender também do tamanho do alojamento e do diâmetro do eixo. Aí vocês estão vendo o anelzinho aqui em cima, né? Geralmente é para içamento. Muito comum em bomba d'água também. Tá? Aí o eixo com rasgo de chaveta. E aí tem engrenagem aqui, 1, 2, 3, 4. Então, isso é uma caixa redutora, né? No final das contas, né, há perdas, né, de transferência, né, que é uma transferência de energia mecânica para mecânica. Então, por exemplo, né, se a potência na entrada é 100, na saída, vamos supor, 98. Então, vai ter uma perda de 2%. E essa perda é transformada em calor, ruído, o calor vai para o óleo lubrificante, dependendo do sistema, tem até um sistema de arrefecimento de óleo, enfim. Tá? E esse aqui, já mostrei dois, né, que são de compressores tipo parafuso, esses de grande porte, semi-herméticos ou abertos, né, de frigoríficos. Então, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, tem 2 rolamentos, né, 2 eixos, né,
em cada eixo, um rolamento do lado esquerdo, 2 do lado direito, tá? De cilindro e também de esferas, pensando também pelo fato de atuar em alta rotação. Só que nesse caso aí, né, a rotação, né, dos 2 eixos é a mesma. O intuito é apenas comprimir o fluido refrigerante. É a mesma coisa o outro aqui, do lado esquerdo aqui está representado pelo motor de indução. Bom? Exemplo de motor. Aqui o rotor, né? E os 2 rolamentos aqui que estou mostrando agora. Esse aí é uma bomba d'água, bomba de sucção. Aqui o eixo, o rotor, né? Aqui os 2 rolamentos, né? Aí tem que ter vedações, enfim. Aqui não está também embaçado, tá? Aparentemente a mesma coisa. Vocês estão vendo aqui, tem 1, 2, 3 rolamentos. O exemplo, né, de motor, só que esse motor tem rolamento axial. Por quê? Aí vai depender da carga que vai ser submetido. Se for uma carga muito grande, o esforço muito grande em cima do eixo, do motor, localização, né, se há alguma vibração, né, uma aplicação móvel, enfim, então deve pensar aí, dependendo da situação, a possibilidade de implantar um rolamento axial. Mas se for estacionário, pequenas cargas, se for, por exemplo, bomba d'água para recalcar água para um prédio pequeno, então uma bomba bem simples, um motor bem simples, pode ser apenas rolamentos de rolos esféricos, por exemplo. Claro que cada caso é um caso. Aí outro exemplo aí de sistema mecânico, possivelmente uma bomba, tem até molinhas aqui, né? Para absorver algum esforço, sei lá. Aqui também, esfera, agulha, e aí tem uma vedação aqui em L. É com uma seção circular aí que geralmente é um anel oco metálico. Aqui também o sistema mecânico, ó. Na verdade, um rolamento, 2 espelhados e outro aqui. E aí, certamente, esse aqui é uma polia, que tem esses dentes aqui onde passa uma correia. Tá? Dando exemplo aqui, um rolamento radial, no meio axial e outros 2 radiais espelhados. Eu vou parar por aqui, o vídeo já está ficando longo, mas no próximo vídeo eu vou começar a falar rapidamente sobre lubrificação, entre outros assuntos. Tá? É isso aí, até a próxima.